horário, né? Fica difícil, mas consegue ver depois essa aula. Mas o bom mesmo é estar aqui ao vivo. Por quê? Porque esse momento é muito valioso, né? Um momento onde nós teremos insights do céu, né? Palavras que viram chaves na nossa mente. Porque o campo de batalha com o nosso inimigo é a nossa mente. Nossos bloqueios são mentais. É, então, para ser esticado, para vivermos o que Deus tem para nós, nós temos que madrugar mesmo, né? É, você pode perceber que todos aqueles na Bíblia que tiveram grandes histórias, alguns detalhes da vida deles, tem madrugada, é, o relacionamento com Deus, madrugando Abraão, e saiu de madrugada Isaac, e Jacó de madrugada, você vai vendo, sabe? Então, até José tem madrugada, Jesus na madrugada, a vigília da noite, madrugada, né? Os discípulos. Então, se você e eu quisermos viver o que Deus tem para nós precisamos entender alguns detalhes, porque Deus é detalhista, irmãos. Deus é detalhista. E onde é que nós nos embaraçamos? Nós queremos fazer grandes coisas para Deus se nós não conseguimos fazer coisas pequenas. Deus não nos dá grandes missões se a gente não consegue ser pequeno, ser fiéis nas missões pequenas, nos detalhes. Então, são os detalhes que fazem a diferença. Eu falei esses dias para alguém aqui, né? A pessoa estava se sentindo frustrada porque ela foi pregar e acho que não fluiu e ela estava querendo desistir do ministério. Eu falei, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. Deus permite essas coisas para saber é, onde é que está fundamentado o seu ministério, seu chamado, o que Deus tem na sua vida. Deus permite, eu sei. Então, Deus permite. Às vezes você coloca uma expectativa tão grande em determinados lugares e o Senhor te frustra. Deus mexe com a sua agenda. Deus faz isso para nos amadurecer, para nos evoluir, para nos dar várias lições e, principalmente, nos ensinar a não viver de elogio, de aplausos, pessoas que dependem muito de aceitação, essa busca por aceitação faz com que a pessoa faça alianças erradas, que ela entre em caminhos, faz concessões, tirando o foco do autor principal, dependência de Deus. Então, todas essas coisas são lições para nós. E essa manhã eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu julgo de extrema valia. Eu quero falar hoje sobre a mordomia do corpo. O texto da palavra que vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 6, no versículo 19: Ou não sabeis que o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? É uma pergunta. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Olha que coisa forte. É. Isso aqui é para desmistificar da mentalidade que Deus só nos quer espirituais. Que a gente tem que ser 100% espiritual. Deus nunca pediu isso para nenhum ser humano. Deus não usa espécimes de homens, supermulheres, super-homens. Não é isso. Olha que coisa, os detalhes da Bíblia que a gente não percebe, ó. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus no corpo e no espírito. Por que ele não diz primeiro no espírito, depois no corpo? Hã? Esse mesmo Paulo aqui é o que diz que ele subjuga o seu próprio corpo. Ele diz que esmurra o próprio corpo, para que ele, pregando a muitos, ele não venha a ser pego, sendo reprovado. Então, o que que é mordomia, Luciene? A mordomia, gente, é uma palavra que nos dá o sentido de responsabilidade, de administrar ou cumprir atribuições. Isso é ser um mordomo.
né? O mordomo é aquele que administra e zela por algo que é colocado sobre a sua responsabilidade. Então, o que Paulo está querendo fazer nós entendemos aqui é que Deus nos deu corpo, né, para que nós venhamos levar o nosso corpo. Olha para você ver que coisa forte. O nosso corpo precisa ser totalmente um instrumento que agrada a Deus. Então, nós temos que aprender a ter responsabilidade, administrar e cumprir atribuições nesse corpo. Então, o mordomo é aquele que tem que zelar, né? Ele tem que, que ter responsabilidade com o corpo que foi lhe dado. E há um princípio que é o quê? Qual é o princípio de uma pessoa que é mordoma? A mordomia, qual é? É administrar, é guardar, é cuidar, tomar conta daquilo que é deixado sob a nossa responsabilidade. Como você vê lá no princípio da criação, em Gênesis capítulo 2 versículo 15, Deus dando ao homem o poder de governo, o poder de responsabilidade. Então, toda a criação foi nos dada, né, para poder administrar. Tudo que nós estamos vendo visivelmente, Deus deu ao homem, é para essa finalidade. E é nosso dever cuidar e manter. Manter, gente, cuidar, tá? Cuidar e manter. É uma balança. Cuidar e manter. De forma que as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, os que vão vindo atrás de nós, também possam usufruir, né? Então, as gerações futuras depende de como nós estamos fazendo agora. Porque, segundo a teologia, existem quatro pilares da mordomia cristã, que é tempo. Deixa eu inverter a ordem, vai. Templo, talento, tesouro e tempo. Templo, tempo, talento e tesouro. Esses são os quatro pilares. E dentro desses quatro pilares se enfatiza a mordomia dos dons, os talentos, o conhecimento e principalmente os bens, né? Mas a gente não pode se esquecer que diante de Deus também nós temos o dever de cuidar dos nossos corpos. Então a teologia ela enfatiza muito sobre eh, os talentos, né? Mas ela se esquece em determinados lugares, né, de falar sobre a importância do corpo. Então, quem é redimido, ele também deve servir a Deus no seu corpo, principalmente, porque Paulo enfatiza aqui no detalhe que começa pelo corpo. Então, de uma forma adequadamente, o nosso corpo, ele precisa estar a serviço de Deus. Porque Paulo diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Isso implica ter o entendimento, gente, tá? Ter o raciocínio de que a relação do homem com Deus é uma relação de senhorio vezes mordomo. Não é uma relação de senhor vezes escravo. Deus nos tirou da escravidão. Nós não podemos nos permitir vivermos escravos. O Senhor quer que nós venhamos ser mordomo, alguém que é responsável, alguém que sabe ter disciplina, alguém que tem responsabilidade, sabe administrar. É só você ver a parábola de Jesus em Lucas capítulo 16. Já leu esse texto? Eu vou falando e você vai anotando para depois, durante o dia, você tendo a oportunidade, você estudando. Essa palavra de Lucas 16 nos dá o quê? Um parâmetro, né, sobre a importância de saber ser responsável, de ter disciplina e de observar coisas pequenas e ser fiéis a essas coisas pequenas para que coisas maiores venham a ser nos colocadas. Agora, quando o apóstolo Paulo diz, assim eu corro, também eu, olha ele falando, eu também estou correndo com vocês, igreja. Não, mas eu não estou correndo sem meta, não estou correndo sem direção. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Eu também estou lutando com vocês. Como vocês, eu também estou em guerra. Mas eu não luto por lutar. A minha batalha é que eu comecei essa guerra desferindo golpes contra o meu próprio corpo. Eu não estou lutando no ar. é, não estou lutando qualquer coisa. Mas eu subjugo o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser reprovado, desqualificado. Então, Paulo tem a consciência que muitos de nós não temos, que falar ao outro é simplesmente uma ponte daquilo que eu me tornei.
Eu sou o acesso para outra pessoa porque eu já me tornei. Porque Paulo compreendeu a realidade de disciplinar o seu próprio corpo, que muitos outros não entendem. Por que, Luciane? Porque ele sabia que o seu corpo podia ser um problema caso não se sujeitasse ao senhorio de Jesus, não se sujeitasse aos princípios da espiritualidade que a palavra de Deus tem para nós. Mas isso não significa, gente, né, que Paulo está dizendo que o corpo dele é um mal, né? Mas ele compreendia os efeitos e ação, né, que o Espírito Santo também tem no nosso corpo. Né? O Espírito Santo transforma também a forma como a gente age com o nosso corpo, né? E deve sim afetar o nosso físico, deve, é necessário. Porque eu vejo muitas pessoas que é, são uma bênção no ministério, é uma bênção em casa para o marido, para o filho, é uma bênção em várias coisas, mas no seu próprio corpo, no seu físico, no templo do espírito, é reprovado. Gente que não cuida de si. E é necessário cuidar de si para cuidar dos outros, né? Então é necessário. Essa razão precisa estar, esse raciocínio lógico, nós precisamos ter essa compreensão, né? Porque disciplinar o corpo como deve, para se sujeitar ao senhorio de Jesus, é que vai fazer que nós venhamos ter estrutura para suportar o peso da bênção, né? Das maravilhas que o Senhor vai fazendo em nós e também através de nós. Então é necessário um alinhamento com o nosso corpo para aquilo que Deus quer fazer conosco. Paulo, a gente sabe, né, que ele foi um grande líder, né? E como líder, o que que Paulo sabe? Que ele deve ser, por natureza, mais disciplinado e mais esforçado do que os seus próprios liderados. Então, isso aqui está falando de ser exemplo. Paulo sabe, ele precisa ser exemplo. Então, para que nós possamos crescer na prática de uma vida disciplinada, nós devemos ensinar o nosso corpo que Jesus tem a última palavra. E que eu preciso estar com o meu corpo. É, é, eu não estou falando no sentido apenas de não pecar, né? Porque a minha geração tem a mentalidade que eu não fumo, eu não bebo, eu não, né? Mas também não disciplina o corpo, né? Não acorda cedo, não vai dormir um pouco mais cedo, né? Não estica o cérebro, não vai ler, não vai meditar. E as doenças de Alzheimer e mal de Parkinson e todas essas outras doenças que envolvem o cérebro e toda a parte do corpo é por falta da pessoa disciplinar o seu corpo. Isso é comprovado. Então, Paulo está fazendo a igreja pensar sobre a importância de ter estrutura para viver o que Deus tem para ela. Então, quando ele diz subjugo, o que quer dizer subjugar? É reduzi-lo à servidão. É o mesmo que conduzir por um caminho nada agradável, né? Mas que ele vai lhe fazer muito bem. E a minha geração, eu não gosto de ler. Eu não gosto de me exercitar. Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto. Mas a gente não faz o que gosta. Quando a palavra de Paulo é eu subjugo o meu próprio corpo, ele está dizendo eu reduzo o meu corpo à servidão. Não é agradável, mas é necessário, é preciso. Eu já passei dessa infantilidade de fazer o que eu gosto. Só faz o que gosta quem é criança. Come isso aqui, não gosto. Faz isso aqui, não gosto. Crente em Jesus, maduro e crente espiritual, não faz só o que gosta, faz principalmente o que não gosta. Porque Paulo sabe. Paulo sabe e ele está passando para a igreja que isso vai lhe fazer muito bem. Então a gente precisa pôr em ordem, ser capaz de se comprometer, de ser firme no tocante a quem é que governa. Então, eu não quero, eu não sinto, eu estou cansado. Então, às vezes eu tenho compromisso e eu tive muita coisa para fazer num dia e eu estou com a mente cansada, eu quero dormir. Então, eu deito quando o relógio desperta, porque eu desperto antes do relógio, mas às vezes eu estou tão cansada, né, usei tanto meu cérebro para resolver certas questões, me desgastei tanto, a minha energia foi tão embora, que o que que acontece comigo? Eu quero ficar mais na cama, mas eu tenho responsabilidade. Se eu não tivesse, eu ficaria, mas eu tenho. Então eu digo para o meu corpo.
Quem é que está no controle? Quem é que governa? Não é vontade de ficar na cama. Quem governa é a minha responsabilidade. Então, Deus nos deu capacidade para decidir, nós somos capazes de determinar e fazer escolhas sensatas. Então, eu vejo pessoas que não sobressaem em áreas da sua vida porque elas não compreendem detalhes da sua vida que são de extrema valia. Gente, somente os loucos naufragam, quer pelas oportunidades ou quer pelas lutas. Nós não podemos nos permitir naufragar. E ainda que se perca tudo, como Paulo perdeu tudo, ele disse: nenhuma vida se perderá. Né? Por quê? Porque ele tem a convicção de quem está com ele. Então, nós precisamos, sabe, ter essa compreensão, porque o fato, gente, é que quando nós nos posicionamos, isso aqui é muito sério que eu vou falar para você agora, preste atenção nisso aqui. Quando eu e você, nós nos posicionamos e entregamos o nosso modo disciplinar, sabe, ao senhorio de Jesus, quando nós entramos nesse modo disciplinar, nós estamos deixando bem claro quem é que está no controle. E aí você sai desse modo frustração de que você é uma bênção na igreja, você é uma bênção na sua casa, você é uma bênção para todo mundo, mas você é um carrasco com você mesmo. Então você começa a viver uma realização interior. Por quê? Porque você está fazendo bem para você, mesmo fazendo o que não gosta. Só que isso aqui não significa que eu não quero. Eu quero. Mas o meu querer não está no comando, mas sim a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso aqui é mentalidade espiritual. Nosso corpo, ele é morada de Deus. É o que Paulo está falando aqui. Né? É templo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Deus tem uma finalidade com o nosso corpo. Ele quer usar o nosso corpo para algo grande que ele quer realizar em nossas vidas. Então, ele começa em nós e através de nós. Nós estudamos na teologia duas palavras, né? Paracletologia e pneumatologia. Uma é o Espírito Santo trabalhando em nós, e a outra é o Espírito Santo trabalhando através de nós. Né? São duas coisas distintas. Então, primeiro em nós, para depois ser através de nós. Porque se for através de nós, mas não for em nós, vai ficar uma balança desalinhada, uma desconjuntura, né? Vai estar fora. Então, a mordomia do corpo, ser mordomo do corpo, é importante, porque ele é a habitação de Deus, do Espírito Santo, com a finalidade do que o Senhor quer realizar em nós. O nosso corpo também está incluso na obra da redenção, sabia? É, porque esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Ah, se vai ser transformado, então não presta. Não, vai ser transformado porque no céu não entra carne, não entra osso, não entra, não tem como suportar a glória do Deus coexistente. Então precisa ser transformado num corpo de glória, ser glorificado para atravessar os portões da eternidade. Mas isso tem muito a ver com a forma como eu trato, cuido de mim mesmo aqui. Nosso corpo também está incluso nisso. Então, isso quer dizer que aquela ideia, sabe, de que Deus só quer o nosso coração, né, Deus só quer a nossa alma, está equivocada. É um erro pensar assim. Paulo fala que nós temos que santificar a Deus em tudo, no espírito, na alma e no corpo, quando ele fala Tessalônica, a igreja de Tessalônica, né? Então, a nossa cruz também precisa de estrutura para ser carregada. E quem é que carrega a cruz? É o corpo. Né? Então, na cruz, o Senhor Jesus comprou as suas ovelhas por inteiro. Não existe só o coração ou só essa mentalidade, sabe? Só da alma. É no corpo, na alma e no espírito. No espírito, na alma e no corpo. Deus nos fez esse ser tricônomo. Nós somos um ser tricônomo. E por ser um ser tricônomo, nós precisamos desenvolver essas três áreas da nossa vida. Porque se desenvolver só uma, você vai entrar em frustração na outra. E essa frustração tem feito pessoas desistir do seu chamado, sabia? Eu falo, gente, porque eu trabalho com gente todos os dias. O que eu mais faço é atender pessoas. Então, como Paulo, eu faço exatamente assim. Eu subjugo o meu corpo para que eu não venha ensinar a muitos e eu venha a ser reprovada.
Essa palavra é muito forte. Então eu preciso entender primeiro o que eu preciso fazer por mim. Porque se eu não fizer por mim, eu não tenho estrutura para fazer por ninguém. E se eu fizer pelo outro e não fizer por mim, eu vou acabar sendo reprovada, né? E o propósito não é esse. O propósito é que eu seja aprovada. É isso que eu disse para vocês. Primeiro em mim, para depois ser através de mim. Porque se for só através de mim, vai chegar um momento que eu vou estar por aqui, ó. Eu vou dizer, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Então as pessoas me procuram para falar, irmã Luciana, eu vou lá, eu faço a obra de Deus. Ah, missionária Luciana, eu tenho promessa. Deus falou que eu vou fazer isso na minha vida, mas as coisas não saem do lugar. Eu não entendo por que que eu vivo debaixo de tanta luta, tanta guerra e coisas que não fecham na minha vida, ciclos que não se fecham, eu não consigo compreender. E aí você foca, no que a pessoa está falando. Enquanto a pessoa está falando, você está aqui ligada com o Espírito, perguntando: Jesus, por que que essa pessoa está passando essa luta, Senhor? Aí a pessoa começa a falar, né? Porque eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, né? Esses dias eu passei muito mal, fui no hospital, não sei o quê, bibibi. O próprio Deus vai fazendo você entender que aquela pessoa não tem estrutura para suportar o peso da glória, da bênção que Deus quer revelar. Por quê? Porque ela não está cuidando dela. Ela quer fazer para todo mundo, mas ela não está fazendo para ela. Então, a sua responsabilidade foi lhe dada. Nós temos essa responsabilidade de cuidar de nós. É necessário cuidar de você para cuidar dos outros. É necessário começar em mim para depois ser através de mim. Então, essa responsabilidade foi colocada em nossas mãos. E eu quero declarar essa manhã que por esse conhecimento, porque o conhecimento ele não só liberta, tá? Ele transforma. Que pelo conhecimento da palavra de Deus essa manhã, o seu, seus olhos, os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Para que você comece a olhar para você e ver o que você deveria estar fazendo mais e você não está fazendo por você. Isso aqui não é egocentrismo. Isso aqui é saber é, colocar a minha vida a serviço, colocar o meu corpo ao senhorio de Jesus. Então, observe esse detalhe. Talvez o que você está querendo muito fora não tenha estrutura dentro para receber. Talvez o que você deseja muito que Deus faça por você, na casa dos seus, na sua família, eu não sei qual é o seu objetivo, que você tem clamado, que você tem buscado, mas a palavra de Deus para você nesse dia é: eu tenho te ouvido. Não te dei a resposta ainda, porque você não tem estrutura. Você precisa de estrutura para suportar o que eu quero fazer. Então, olha para você. Você está cuidando da sua mente? Você não é muito ansiosa? Você não é muito ansioso? Você não está colocando a carroça na frente dos bois? Como é que está você emocionalmente? Como é que está você psicologicamente? Como é que está a sua saúde? Você tem feito preventivo? Você tem visto aí ou como parar de comer certas coisas que estão inflamando o seu corpo? De uma irmã falou pra mim aqui que o inimigo estava furioso com a vida dela, que ela sentiu um calorão, daqui a pouco a pressão dela caía, e aquele negócio, o diabo, irmão, o diabo falou: minha irmã, vai no médico. Não, minha irmã, é o capeta, irmã, vai fazer um check-up, irmã. Pega a fila do SUS, minha filha. Vai lá. Deus vai te honrar. Vai orando que Deus vai preparar um médico que orientado para poder te ajudar. Quando ele fez o exame nela, ele disse: você está precisando de hormônio? Né? Você já está com 56 anos, você nunca repôs hormônio, você perdeu. Os- as suas altas de hormônio estão tudo lá embaixo. Então, alinhou ela, né? Deu para ela o que ela precisava, os suplementos que ela necessitava, sumiu, desapareceu. Está lá firme e forte fazendo a obra. Então, a gente quer espiritualizar o que não é espiritual, gente. Tem coisa que não é espiritual, é de ordem natural, coisas que Deus colocou nas nossas mãos, como eu comecei falando, coisas pequenas que fazem toda a diferença. Não queira viver coisa grande se você não é fiel nas coisas pequenas, nos detalhes. Observe os detalhes. Eu digo muito para os meus alunos aqui, como você é responsável com as suas tarefas diárias, seu sucesso está contido aí. Como você cuida de você? Você tira tempo para ler aí 10, 20 páginas de um livro
Parece que não, mas o seu cérebro estica. É comprovado, os neurônios, eles se tornam mais habilidosos. Você tem um raciocínio mais rápido quando você começa a dizer: eu não quero, mas eu vou fazer. Eu não gosto, mas eu vou ler. Às vezes você está ali lendo, a sua mente foge. Por quê que a sua mente foge? Porque você não tem um hábito. Porque tudo na vida é hábito. Quando você tem um hábito, a sua mente para de fugir. Então, se você está ali meditando na palavra de Deus, sua mente foge, você começa a pensar em A, em B, você volta. Epa! Você volta na leitura. Volta a focar. Volta lá do início de novo. Daqui a pouco sua mente foge, volta de novo. Eu tenho vários alunos aqui que começaram com esse problema de não conseguir focar, mas pela perseverança estão vivendo outro nível. Outro nível. Então, eu quero declarar isso na sua vida. Um novo nível na sua vida. Começando pelo seu corpo, pela sua mente. Porque você quer muito o plano espiritual, transitar por áreas, territórios espirituais, quando no natural, no real, nós estamos sendo reprovados. Não tem como, Deus não dá acesso a menino. Deus não dá acesso para a gente imatura, gente. Não tem o que fazer, é assim. Por muitas vezes na minha vida eu chorei, eu clamei, eu pedi ao Senhor, por quê, por quê? E o Senhor me dizia, porque você não tem estrutura, Luciene. Cuida da sua mente. Batalha as suas guerras mentais, Luciene, para que você possa se tornar apta para isso que você está me pedindo. Porque o que você está me pedindo é propósito meu para você. Mas para isso, minha filha, você precisa alinhar coisas reais, coisas do seu mundo real, da sua vida natural. E foi com essa compreensão que a minha vida teve uma grande virada. Né? E eu tenho vivido isso dia após dia, porque é gradativo. Deus nos dá a vida por fases. E a cada nova fase da vida, Deus quer me dar um novo nível de sabedoria, compreensão, conhecimento, capacidade, estrutura. Hum? Amém? Tá claro? Essa manhã Deus está te chamando. Eu não sei que hora que os meus alunos vão conseguir ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, mas a palavra para você nessa noite nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada coloque em ordem o que você precisa colocar. Olhe para você. É necessário cuidar de você para cuidar dos outros. Essa é a nossa aula de hoje. Mordomia do corpo. Responsabilidade com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E essa palavra de Paulo aqui, se você ler todo esse capítulo, você vai tirar lições valiosíssimas, detalhe por detalhe, o que Deus precisa que nós venhamos fazer conosco, com a nossa vida, para então vivermos as grandezas que ele tem para nós. Não tem como. Tudo na vida, antes de ser grande, começou pequeno. Estou olhando aqui para um prédio enorme que está diante de mim aqui. Imagino a estrutura desse prédio, né, para poder ser construída. Como é que começou? Pequeno. Começou com um simples projeto, um simples desenho no papel. E desse desenho no papel foi para a execução. E como é que se colocou em prática? Como é que começou isso? Pequeno. Bloco por bloco, ferro por ferro, até chegar à estrutura que ele está hoje. Nós queremos o 10º andar, mas a gente nem fez a sapata. Estou parafraseando para você poder compreender. A gente nem trabalhou lá embaixo, não tem estrutura para ter 10 andares. Tem gente que só tem na mente o plano, o projeto, ou no papel, mas ainda não fez nada para tirar do papel. Por quê? Porque ele está sonhando com o prédio, mas ele ainda não arregaçou as mangas e foi para sapata, para o começo, para o passo a passo. Porque para chegar a ser essa estrutura que esse prédio é hoje, precisou do passo a passo. Foram anos trabalhando. E a gente não quer processo, a gente não aceita, a gente quer o passo de mágica. Não existe. Começa em você, para depois ser através de você. Amém? Glória a Deus. Tá claro? Uma dúvida? Ficou claro, né, gente? Ficou muito claro. Então, esse é meu desejo, né? Desejo do fundo do meu coração que o Senhor venha abrir seus olhos para que você possa viver o que Deus tem para você, na paz do Senhor, na grandeza das realizações que Deus quer fazer na sua vida.
E senão, entra ano e sai ano e as coisas não acontecem. Entendeu? Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Pai, Josiane, você vai ser excluída, porque você está com a câmera fechada. Já saiu uns 4 aqui. Se não abrir a câmera, não pode ficar na sala. É, arranca aí, ó, tá vendo? Vai saindo. Ela queria falar, mas deu 2 segundos. Se ela tivesse aberto a câmera. Glória a Deus. Pai, nesta manhã eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer, Paizinho, pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos deu, nos dá, de podermos receber conteúdos tão valiosos como esse. Tua palavra é tão poderosa, meu Deus. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a evoluirmos, a crescermos, para que o Senhor venha cumprir em nós e através de nós os seus planos e os seus projetos. A tua palavra esta manhã, Senhor, veio nos orientar, Pai. É uma orientação do Teu Espírito para nós, para que nós possamos, meu Deus, nos tornarmos pessoas alinhadas para os propósitos que o Senhor tem para nós. Os planos do inimigo serão frustrados se nós entendermos que as coisas grandes começam com as coisas pequenas. Nós não podemos permitir viver uma vida no sono da indolência, da inércia, mas que os nossos olhos possam ser abertos, meu Pai. Espírito Santo, nos ajuda, nos amadurece, nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir, Pai, nos propósitos que o Senhor tem para nós. A minha oração, Senhor, por este povo e por todos aqueles que vão ver esta aula depois, é que o Teu Espírito venha alinhar o nosso ser para tudo quanto o Senhor tem para nós. Abre, Senhor, o que está fechado. Destrava o que está travado. Começa em nós para ser através de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a nossa vida em ordem. Espírito Santo, que esta palavra, esta manhã, Senhor, venha nos impelir, Senhor, a tomar decisões alinhados com os planos que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de ser infantilizados, que nós venhamos crescer, Senhor, que nossa mente venha evoluir. Nós queremos, ó Deus, ser arrebatado com a igreja, mas enquanto o Senhor não voltar, queremos ser pessoas instruídas, evoluídas, pessoas sábias, pessoas que são exemplo para outras pessoas, porque a nossa vida tem que ser um legado deixado para os que vão vir atrás de nós. Em tudo que fizermos, meu Deus, glorifica o teu nome em nossas vidas. Eu quero clamar, Senhor, e pedir ao Senhor, meu Deus, nesta hora, que a tua glória, Senhor, venha inundar o ser desta pessoa, que o teu Espírito venha nos atrair ao centro da tua vontade. Tira as escamas dos olhos, Pai, nesta manhã, Senhor. Tira, Senhor. Tira, meu Pai. Todo bloqueio na mente que impede essa pessoa de tomar as decisões em relação a ela mesma, de ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que busca, que evolui. Não deixa, Senhor, que venhamos estar, Senhor, dando voltas e voltas e voltas e parados no mesmo lugar. Nós queremos levar o Evangelho de Jesus no nosso corpo como o templo do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Entra no nosso lar, meu Pai. Desperta os que dormem. Levanta os esposos, os maridos, os filhos, as esposas. Desperta esta família, Senhor, para a grandeza das realizações que o Senhor quer operar. Eu clamo pelo teu povo, Senhor, desta manhã. Que haja uma disciplina, uma responsabilidade para conosco, para que venhamos, ó Deus, nos atentarmos aos detalhes e à rotina e a monotonia e as coisas que o Senhor tem nos permitido fazer todos os dias, elas precisam ser moldadores em nós para que possamos ser esticados, alinhados. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, para a glória do nome do nosso Deus, se conosco, Pai. Confirma, Senhor. Rebai, joremene, carababachoremehai. Renova, Senhor, teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Repreenda agora toda enfermidade. Destrói agora, Senhor, na mente, nos ossos, no corpo, nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nos ossos. Senhor, nós repreendemos agora no sangue toda enfermidade no útero. Toda enfermidade agora seja repreendida, aniquilada na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos o mal deste corpo e declaramos, Senhor, este corpo curado
curado, sarado, para a glória do teu santo nome, Jesus. Faz a obra, Senhor, e se é conosco, Pai. Nós clamamos, meu Deus, e cremos, meu Pai, na resposta desse dia. Se com o teu povo, meu Deus, e glorifica o teu nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Derabai, jorebabassuia. Oh glória a Deus. Que o céu te abençoe e te guarde. Jesus curou alguém aqui, meu Deus do céu. Recebe a cura aí. Eita glória. Deus desentupiu veia aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Veia na mente, veia no cérebro, né? No cérebro. É, a pessoa ia ter um problema mental, sabe? Ia ter um neurisma, mas Jesus chegou primeiro. Ele é o Deus que sara. Recebe aí do teu Deus o livramento. Alebarassoremaiaçuia. Em nome de Jesus, recebe a cura do alto da cabeça, a planta dos seus pés. O fogo do Senhor te queima e repreende toda a enfermidade no seu corpo. Recebe a cura em nome de Jesus essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração. 21 horas estaremos aqui se Jesus não voltar. Até mais tarde. Glória a Deus.